Muito boa noite a todos. Podem se sentar. Chamo bem-vindos a todos os nossos irmãos, nossas irmãs que estão aqui presentes a este nosso culto, também os irmãos e amigos que nos acompanham de suas casas, de seus lares. Hoje, a partir do texto da epístola, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos meditar no tema e nos lembrar que Deus não está contra nós. Pelo contrário, Ele está ao nosso lado, principalmente nos momentos de grande angústia, principalmente nos momentos de estresse que nós vivemos no dia a dia. Que Deus abençoe este nosso culto, que nós possamos, ao final deste culto, voltar aos nossos lares, revigorados com a palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar ouvindo um louvor. Todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos som, louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus, não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura a sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Escritura afirma que tu criastes os céus e a terra do nada e mantens tudo pelo teu poder e por tua bondade. Te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso. Deus, Pai, teu Evangelho amado vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos fartar. Ó, refrigera o coração com graciosa absolvição. A Escritura afirma que tu nos amas e nos libertas de todo o mal. Deus Filho, Salvador bondoso, aceita a nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão, a quantos hoje irão ouvir que em graças viestes redimir. A Escritura afirma de maneira clara que nós cremos firmemente que tu nos converteste, dando-nos por graça a fé cristã e a conservando através da pregação da palavra. Nós te louvamos, ó Deus, ó Santo Espírito Divino, vem mostra o Redentor Jesus e pelo teu celeste ensino reforça a fé e aumenta a luz. O teu sublime e eterno amor a confortar o pecador. Trindade Santa, te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante ti nos congregamos e em que podemos proclamar o teu sublime e eterno amor a confortar o pecador.
Queridos irmãos e irmãs, o nosso Deus, Ele quer nos oferecer o melhor e o mais valioso presente que nós podemos ter, que é o perdão dos nossos pecados. E para isso nós vamos, neste momento, confessar esses nossos pecados ao nosso Deus, na certeza de que Ele nos dá o seu perdão. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros, purifica-me, Senhor, das faltas que eu não posso notar. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre de cometer pecado grave. Aceita as minhas palavras, os meus pensamentos e o meu coração. Perdoa-nos, Senhor, tu és o nosso refúgio e o nosso Redentor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Escritura afirma que Cristo pagou o resgate por todos os seres humanos vivendo uma vida santa e sofrendo o castigo do inferno no lugar de todos. Jesus foi substituto de cada pecador e satisfez toda a exigência da santa e justa lei de Deus. Nós depositamos toda a nossa confiança nesta obra libertadora do nosso Senhor e Salvador. Por isso, o perdão é dado a nós. E desta forma, como ministro de Cristo, chamado e ordenado pela Igreja, eu perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura do Salmo para este nosso dia, o Salmo número 70. Os irmãos e irmãs que estão em casa só estão nos ouvindo, por enquanto não estão nos vendo, nós já vamos tentar arrumar isso aí. De qualquer forma, nós vamos ouvir o Salmo número 70, Salmo do Rei Davi. Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar, que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim, que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e os que são gratos pela tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor.
Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o diabo me tentar. Quando o diabo me tentar, ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial, sua paz celestial. Santifica a minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição, que confiante a Ti dirijo, grato sou a Ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de Tua cruz, que me vem de Tua cruz. Neste momento nós queremos ouvir as leituras bíblicas para este culto, iniciando pelo texto do Antigo Testamento, que, assim como os outros textos, também tratam a respeito do final dos tempos. Livro do profeta Amós, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 24. Amós, capítulo 5, 18 até 24. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso. Ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz. Pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Essas são as palavras do Antigo Testamento. A leitura da epístola também é a base para a nossa meditação nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, o apóstolo Paulo escreve assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus.
e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Tem aqui as palavras da epístola e vamos ouvir ainda o texto do Santo Evangelho, onde Jesus compara a vinda, ou a sua vinda, com o casamento e as 10 moças, 5 com juízo e 5 sem juízo. Convido a comunidade a se colocar de pé. Mateus 25, 1 até 13. Assim registra então o evangelista Mateus. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Essas são as palavras do Santo Evangelho, e nós vamos fazer a nossa confissão de fé no nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor em preparação à mensagem. Demos com alegre som glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com poder Ele ordenou e no mundo a luz raiou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com olhar de compaixão viu a nossa perdição. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. O seu povo abençoou, por seu Filho nos salvou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Demos com alegre som glória a Deus, porque
graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco neste momento de meditação na sua santa palavra, e que a graça do nosso Deus nos console com a certeza de que Ele nunca, em momento algum, nos deixará. Amém. Podem sentar-se. Queridos amigos, queridos irmãos, quem de vocês aqui já está fazendo as contas para as festas de final de ano? Vocês já se deram... Quem aqui tem na cabeça quantos dias faltam para o Natal? 47. 2 a menos. 2 dias a menos, Sônia, para você se preparar. 47 dias é Natal, né? E junto com o Natal, né, todos os preparativos para as festas, Ano Novo, alguns já pensam e planejam suas férias. Quem aqui já começa a se estressar? Eu vou dizer uma coisa. Né, nós vivemos uma situação bastante diferente esse ano. Até ontem, na reunião da diretoria, já falávamos a esse respeito. O nosso programa de Natal já está escolhido, faltam algumas adaptações, mas esse ano, até, né, por toda essa questão, nós não teremos ensaios, né? Vão ser feitas mais leituras de poesias, um grande jogral, talvez. Teremos o nosso programa de Natal, mas, em tempos normais, nós já deveríamos estar há mais de um mês ensaiando o nosso programa de Natal. Então, né, pensando em tudo isso, muitas pessoas acabam se estressando, se incomodando muito, pensando em tudo que precisa organizar, e aí começa a surgir, além da programação da igreja e das reuniões familiares, final de ano da empresa também, amigo secreto daqui, amigo secreto de lá, e é tanta coisa que o nosso calendário começa a ficar muito pequeno. E vem as preocupações com os gastos extras, né, dos almoços e jantas e presentes. Vem aquela preocupação, poxa, a família tem que se reunir e, né, talvez as relações familiares possam não estar tão bem assim. Enfim, né, tantas e tantas preocupações que tomam conta da nossa vida nesse período. E talvez algum de vocês esteja sonhando em fugir para uma ilha deserta, ensolarada, e passar todo esse período lá, sozinho, sem se incomodar com ninguém, com nada. É normal para nós, nesses momentos, especialmente esse momento de final de ano, nós passarmos por estresse, por sofrimentos. Para muitas pessoas, essa época que deveria ser uma época de alegria, talvez por alguns acontecimentos do passado, acaba aflorando algum sentimento de dor, de tristeza. Enfim, cada um enfrenta as suas dores nesse período de uma forma diferente. Mas não fiquem muito tristes, vocês não estão sozinhos. Esse mundo corrido em que nós vivemos realmente traz esse tipo de sentimento aos nossos corações. Esta época, que deveria ser uma época de devoção, uma época de preparação, muitas vezes nós acabamos transformando em algo ruim. Mas não é isso que Deus quer. Pelo contrário, é nesse período, é um período em que Deus nos faz olhar para Ele e quer que nós olhemos para Ele, para todos os dons que Ele tem nos concedido. No Natal, nós vemos as promessas do Antigo Testamento sendo cumpridas. E nessas promessas, nós podemos continuar confiando ainda hoje. Então, nós vivemos tempos em que Deus nos oferece momentos especiais para celebrarmos a salvação que Ele nos oferece. Mas, é claro, nós somos seres humanos. E, infelizmente, por causa do pecado, nós ainda somos tomados por esses sentimentos de ansiedade, de estresse, de angústia. E Deus, Ele continua assim ao nosso lado. Ele não nos despreza por causa dos nossos pecados. Ele não nos despreza porque nós somos pecadores fracos e que no momento de alegria nós acabamos transformando em momentos de tristeza. Pelo contrário, Deus está aí nos oferecendo o seu amor,
sua misericórdia, mesmo que nós não mereçamos nada, a não ser o castigo da parte dele. Por isso, se nós estamos começando a nos estressar, ou já estamos estressados com essas questões que nos envolvem no final de ano, e muitas vezes, não só nesta época, mas quantas vezes no decorrer da nossa vida nós pensamos que Deus acabou nos abandonando. Quantas vezes nós somos tentados a pensar assim? Poxa, por que eu sofro tanto? Será que Deus não se importa comigo? Aí eu convido a olharmos para os nossos irmãos, os cristãos da cidade de Tessalônica. Aquelas pessoas, eles conviveram de perto com o apóstolo Paulo. Apesar do tempo que o apóstolo Paulo ficou com eles ter sido curto, eles tiveram uma relação intensa e eles ouviram da parte do apóstolo Paulo a pregação a respeito de Jesus Cristo. A pregação a respeito do amor que Deus teve pela humanidade, que foi revelado no seu Filho, que entregou a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter vida eterna em seu nome. E a vida daquelas pessoas foi transformada. O Espírito Santo agiu através da pregação do apóstolo Paulo, e aqueles nossos irmãos lá da cidade de Tessalônica receberam as bênçãos que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Mas eles, assim como nós, também eram seres humanos pecadores. Também tinham suas preocupações do dia a dia, também tinham seus estresses, também tinha as suas ansiedades. E eles estavam preocupados com uma questão em particular, que o apóstolo Paulo trata nesse texto que nós ouvimos hoje. Eles estavam preocupados com seus familiares, com seus entes queridos que já haviam falecido. E o que seria deles no dia do juízo final, quando Jesus voltasse? Será que Jesus se importaria com eles? Será que Jesus se lembraria desses seus familiares e amigos que já haviam falecido? Assim como nós, enfrentamos essa avalanche de sentimentos que nos preocupam ao olharmos para todos os compromissos e festas do final de ano, os tessalonicenses também estavam recebendo sobre si uma avalanche de sentimentos perturbadores, especificamente falando a esse respeito dos seus entes queridos já falecidos. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam os que não têm esperança. E aí ele diz qual é a fé que os cristãos da cidade de Tessalônica tinham e que nós temos hoje. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que morreram. Veja só, que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo ensina e lembra aqueles cristãos tessalonicenses. Ele traz consolo àqueles nossos irmãos com a certeza de que os seus entes queridos que faleceram na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, eles não seriam esquecidos. Pelo contrário, receberiam de Deus grande amor e misericórdia. O próprio Deus cuidaria de cada detalhe no dia do juízo final. Isso para nós, ainda hoje, é muito consolador nós ouvirmos. É muito bom nós sabermos disso. Que Deus, Ele não só estará cuidando dos nossos entes queridos, como pessoalmente, trará eles de volta à vida e concederá a eles uma vida eterna nos céus. Mas, ainda assim, pairavam dúvidas nos corações dos tessalonicenses. Assim como nos nossos corações, continuam pairando dúvidas. Nós temos uma tendência natural. E aí vocês pensem aí nos acontecimentos das vidas de vocês. Quando nós nos deparamos com uma grande bênção, com um grande presente de Deus, geralmente a nossa natureza humana pecaminosa nos leva a pensar que algo de ruim pode acontecer.
Quem aqui é pai ou mãe já não se pegou vendo o filho ou a filha dormindo e de repente bateu aquela angústia, aquele medo de perder o filho ou a filha? Quem aqui gosta de praticar esporte, de repente no final de uma corrida, de uma caminhada, de uma pedalada ou de uma partida de futebol, se sentindo tão bem fisicamente, de repente pensou assim, poxa, bateu aquele medo de perder a saúde, perder esse preparo físico. Nós temos essa tendência, né? Diante de uma alegria grande, nós pensamos assim, é melhor eu me preparar, porque algo de ruim está por vir. É tão fácil para nós pecadores duvidarmos do cuidado de Deus, duvidarmos que Deus está sempre ao nosso lado. De novo, isso faz parte da nossa natureza humana, pecadora. Mas o apóstolo Paulo, ele continua gritando para que nós hoje possamos ouvir: Deus está do seu lado. Não duvide. Essa é a promessa que ele fez. E ele é fiel e cumpre as suas promessas. Em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, Deus está sempre do nosso lado. E aí o apóstolo Paulo fala do plano de Deus, de como será então, consolando aqueles cristãos tessalonicenses, né? Como será na vinda do Senhor, né? Porque haverá um grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Deus descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Veja que consolador, né? Deus não só preparou uma vida eterna maravilhosa no céu, mas o apóstolo Paulo diz que ele pessoalmente cuidará dos nossos entes queridos já falecidos. E de nós, né, se o rumo normal da vida nos leva a falecermos também, a não ser que esse dia que o apóstolo Paulo diz chegue antes da nossa morte, né, mas todos aqueles que morreram na fé em Jesus serão cuidados pessoalmente por Deus. O Senhor mesmo, né, Deus, Ele próprio, descerá do céu e levará junto consigo os que morreram na fé em Jesus. Alguém de vocês teria imaginado um roteiro melhor para o fim do mundo? Quando se fala em fim do mundo, né, as pessoas imaginam, os filmes aí falam do apocalipse, guerras e coisas terríveis. Nós cristãos temos a descrição de algo tão bonito. Para nós cristãos, todas as questões que a própria palavra de Deus fala de sofrimento que virá no fim do mundo, isso não se aplica a nós cristãos. Para nós cristãos se aplica essa palavra do apóstolo Paulo. O próprio Senhor vem cuidar dos seus. Ele mesmo os levará para os céus. Que coisa maravilhosa nós podermos ter a certeza de que assim será no dia em que o nosso Senhor Jesus vier julgar os vivos e os mortos. Deus está ao nosso lado. E eu vou repetir mais uma vez para ficar bem gravado. Por causa da obra de Jesus Cristo, por causa de sua vida, morte e ressurreição, vivendo a vida que nós deveríamos viver, morrendo a morte que nós deveríamos morrer, pagando o sofrimento pelo qual nós deveríamos passar. Por causa desta obra, Deus se coloca diariamente ao nosso lado. Deus não está contra nós. Deus está por nós diariamente. Ele te ama, Ele se preocupa com você. Todos os dias. Alguém se lembra aqui de uns anos atrás, não me lembro quando, a época que passou, mas havia um quadro no Fantástico chamado Chefe Secreto. O dono ou o gerente da empresa, ele passava uma semana trabalhando lá no chão de fábrica, lá pegando no pesado, trabalhando como qualquer um outro empregado. E assim, ele se aproximava das pessoas que eram o coração que mantinham a empresa viva,
e conhecia suas histórias, as dificuldades no trabalho, na vida comum, enfim. E depois de uma semana, geralmente um empregado trabalhava mais próximo do patrão disfarçado, e esse empregado era chamado até o RH da empresa. Claro que ninguém gosta de ser chamado para o RH da empresa, né? Dificilmente vão te chamar lá para te dar um aumento e uma promoção. Né? Então, o empregado ia lá e aí tinha, né, a revelação de que aquela pessoa que trabalhou com ele era o seu patrão. E algo muito bonito acontecia. As pessoas mudavam a sua visão com relação aos seus chefes. Seus chefes deixavam de de ter aquela imagem de alguém que está lá em cima como um inimigo e se colocou ao lado dos funcionários para ser um amigo, para entender a sua situação. E muitos, né, a grande maioria dos empregados que passaram por essa experiência, eles receberam uma grande ajuda do patrão, além de elogios, né, alguns receberam cursos, né, ou até curso universitário, um curso para se aprimorar. Alguns receberam equipamentos melhores para o trabalho no dia a dia. Outros também receberam ajuda na sua vida particular, que não tinha nada a ver com o trabalho, mas que, no final das contas, acabava influenciando também o seu desempenho dentro da igreja. O chefe não era mais o inimigo que os olhava lá de cima. O chefe era amigo, era companheiro, era alguém que estava ao lado, sempre pronto a ajudar. Na nossa vida, muitas vezes, nós enxergamos pessoas que nós criamos um conceito a respeito delas e nós achamos que são pessoas que querem o nosso mal, que são nossos inimigos. Mas muitas vezes são exatamente essas pessoas que estão sempre nos dando apoio, que estão sempre nos ajudando de maneiras que muitas vezes nós nem conseguimos imaginar e nós não conseguimos ver. Assim é o nosso Deus. Quantas pessoas foram criadas com a imagem de que Deus é um homem, é um velho barbudo que está lá no céu com um chicote na mão, pronto para nos bater se nós fizermos alguma coisa errada. Deus não é assim. Deus, ele desceu ao nosso encontro. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ele se tornou um ser humano como nós. Ele veio viver a nossa dor. Ele veio estar conosco. E ele se mostrou assim, um Deus que está sempre ao nosso amigo, nosso cuidador, nosso apoiador, aquele que se preocupa com todas as nossas dores. E o próprio apóstolo Paulo nos lembra, quando ele escreve a sua carta aos Romanos no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou a vida do seu próprio Filho, mas o entregou para que nós tivéssemos vida eterna, será que ele também não nos dará todas as outras coisas? Deus não é o nosso inimigo. Deus não está contra nós. Deus está do nosso lado. E a palavra de Deus, ela é riquíssima em histórias que provam isso. O povo de Deus, que sempre foi rebelde no Antigo Testamento, sempre teve um Deus do seu lado, cuidador, amparador. Tantas outras histórias que nós podemos ver Deus agindo desta forma. É claro que nós estamos nos aproximando de momentos que realmente nos trazem estresse, que realmente nos trazem algum tipo de sofrimento. E o diabo, nesses momentos, sussurra nos nossos ouvidos. Deus não se importa com você. Mas Deus fala em alto e bom tom. Eu não estou contra você. Eu estou ao seu favor. Eu estou ao seu lado. Mesmo que lá no seu íntimo você pense assim, pastor, mas como pode ser isso? Eu sou uma pessoa tão pecadora. Se você me conhecesse bem, pastor, você saberia que eu não mereço nada de Deus, eu não mereço o amor de Deus. Mas é exatamente este o ponto central de toda a mensagem bíblica. Exatamente, foi para isso que Jesus veio ao mundo. Para morrer em meu e em seu lugar. Para morrer por pessoas pecadoras, que não merecem nada de bom de Deus.
É por isso que Deus derrama o seu amor sobre nós. O próprio Jesus disse que ele veio para curar os doentes. As pessoas sãs, as pessoas saudáveis não precisam de médico. Jesus veio por mim e por você, pecadores carentes. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta palavra que o apóstolo Paulo trouxe aos Tessalonicenses há tanto tempo atrás, ele continua trazendo a nós, nos dando consolo e esperança de que Deus se preocupa conosco, Deus cuida de nós, e Ele pessoalmente, no dia do juízo final, cuidará de todos os seus filhos e os levará para a vida eterna. Esse consolo continua valendo para nós hoje. E o apóstolo Paulo termina o texto de hoje dizendo, portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Essas palavras valem para nós hoje, trazem consolo. E é por isso que essas palavras, elas que são conforto, também são encorajamento para nós. Permita que Deus, através da ação do Espírito Santo na sua palavra, leve você a crer cada vez mais, a estar cada vez mais firme nessa fé que nos torna merecedores da vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, eu acredito nisso. Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de vocês, creem nisso também, de todo o coração. Confiem nesse Deus, que é um Deus carinhoso e que está ao nosso lado. Que essa mensagem do amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo, ela não serve apenas para nos acalmar nos dias de hoje. Também para isso. Nesses momentos de estresse, da correria do final do ano, nós podemos encontrar consolo e calmaria, ou melhor, e calma, né? Nós podemos nos acalmar na certeza de que Deus está cuidando de nós. É só nós olharmos para o passado. O ano passado nós nos estressamos também no final do ano, e Deus nos conduziu tudo de uma forma maravilhosa. A nossa vida inteira nós não temos passado por momentos de dificuldade, Deus não nos tem carregado no colo por causa do seu amor. Vivam nessa certeza todos os dias. E lembrem que além de nos dar conforto e consolo no dia a dia, esta mensagem do amor de Deus nos dá o conforto e o consolo de sabermos que um dia nós seremos recebidos no céu pelo nosso próprio Deus, o nosso Pai Celestial. Que assim Ele nos conceda esta graça. Amém. Que este amor do nosso Deus, que é muito maior do que a nossa razão humana pode compreender, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos ouvir mais um louvor, só lembrando que neste momento que seria o momento de nós trazermos as ofertas aqui à frente, nós não temos feito isso neste momento. Todos aqueles que estiverem preparados, que desejarem fazer as suas ofertas, podem fazer no final do culto, na saída. Nós temos a caixinha ali atrás, depois então as ofertas são recolhidas. Nós vamos assim ouvir o nosso louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, com todo o universo levantamos as nossas vozes para louvar a Tua misericórdia. Deus, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e a vitória. Tanto as riquezas como a honra procedem de Ti, de acordo com a Tua graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Tua mão há poder e autoridade, por Tuas mãos tornas grandes e dás forças a todos. Agradecemos-Te, nosso Deus, e louvamos o Teu glorioso nome. Confessamos que, apesar do Teu poder e da Tua misericórdia, muitas vezes permitimos que o medo entre em nossos corações. Considerando a multidão de pecados que cometemos, muitas vezes duvidamos que a Tua graça os possa cobrir todos eles. Observando o mal que cometemos, muitas vezes esquecemos que a Tua palavra é poderosa o suficiente para triunfar sobre qualquer má palavra ou ação. Nem sempre deixamos o julgamento em Tuas mãos, mas procuramos distribuir justiça própria. Por estas e todas as nossas transgressões, perdoa-nos, ó Senhor, por causa de Cristo. Envia-nos o Teu Espírito Santo, para que Ele conforte os nossos corações com fé em Teu contínuo amor e misericórdia. Fixa nossos corações e mentes em Tuas promessas de vida eterna, através do Teu Filho Jesus Cristo. Que a certeza da nossa ressurreição nos dê esperança para sobrevivermos nos dias maus. Apressa o dia da Tua volta, quando então poderemos desfrutar da companhia de Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos que já chamastes para junto de Ti. Amado Pai, Te louvamos pelo aniversário da nossa irmã Neuli Shell nesta semana, no dia 4. Te louvamos porque em Teu grande amor
Tu a preservastes até este momento, não só na sua vida física, mas especialmente preservando-a na fé, que a torna assim merecedora também da vida eterna. Obrigado, Senhor, e te pedimos que sejas fiel à tua promessa, estejas todos os dias ao lado da nossa irmã Neuli, que ela possa sentir o consolo e o conforto de ter um Pai eterno presente sempre ao lado dela, especialmente nos momentos de dor e dificuldade. Senhor, que a esperança da ressurreição nos fortaleça para vivermos tua honra e glória. Ouve a nossa oração, em nome daquele que é a ressurreição e a vida. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha piedade de cada um de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos seguir com a nossa distribuição, conforme nós temos feito nesse período. Algumas pessoas aqui ainda não participaram nesta época, então até nós vamos começar aqui pelo Felipe e pela Mari. Vocês veem aqui, sirvam-se, um copinho tem a hóstia, todos eles têm hóstia, tá? Ela está caidinha no fundo, mas tem hóstia ali. E peguem o copinho com a hóstia e com vinho, e aí se dirijam ali na bandeja lateral, aí vocês tiram a máscara e tomam a Santa Ceia, e aí depois vem o próximo, e assim nós seguimos. Nós vamos ouvir um fundo musical. Nós temos um hino ali, só lembrar o Claudemir que está controlando. Se ele terminar, só volta e começa ele de novo. Vamos ver, tem uns 4 minutos mais ou menos, só para a gente não ficar em muito silêncio. Vinde, pois tudo está preparado. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra
pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Por isso nós vamos dar graças ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor e Deus Pai, porque tão maravilhosamente nos sustentas o corpo e a alma. Queremos servir-te com alegria no lar, na igreja e na sociedade, vivendo vida justa e piedosa, honrando e glorificando assim o teu santo nome, em palavras, obras e modo de vida, como frutos da fé sincera e verdadeira que nos concedestes. Por Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus eternamente. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, muito bem-vindos a todos a este nosso culto. Já pedimos desculpa pela falha técnica na imagem, né? Quem esteve em casa aí, mas o áudio, pelo menos, estava chegando lá. Né? Estamos em processo de adaptação dessas tecnologias, mas eu acho que agora está funcionando tudo normal. Nós teremos nesta terça-feira reunião do Conselho Distrital de forma online ainda, né? A diretoria também já está sabendo também, é o nosso último Conselho Distrital deste ano. Nós teremos também, no dia 24 de dezembro, o nosso programa de Natal, e como eu já disse, né, ele será um pouco diferente esse ano. Quem quiser ajudar de alguma forma, falem comigo, né? Nós teremos leituras aí, algumas para os jovens, algumas para homens, algumas para mulheres. A possibilidade também e a sugestão de que algumas partes sejam filmadas. O exemplo que eu dei ontem tem uma parte que é o momento em que o soldado faz a leitura da convocação do imperador para o recenseamento, né? E aí a ideia é que alguém, né, se vista de soldado, né, faça toda aquela produção, grave o vídeo e aí a gente coloca aqui e fazer uma coisa meio misturada aí, né? E como a Shirley disse, né,
quem estará longe também poderá participar do programa de Natal, não só assistindo, mas até, né, gravando alguma parte. Então, quem quiser, pastor, eu quero ajudar de alguma forma, falem comigo, que aí nós vamos distribuir aí as partes para que a gente possa ter, e teremos sim programa de Natal. Vamos sim comemorar o nascimento do nosso Senhor Jesus da forma e da melhor forma que nós pudermos. Nós vamos fazer isso também neste ano, agradecendo obviamente a Deus, porque em meio a tudo que que o nosso mundo vem passando, a nossa comunidade continua sendo abençoada, né? Nós continuamos firmes e fortes aí, e sempre lembrando que o nosso Deus está sempre ao nosso lado. Não lembro se tem mais algum aviso, né? Nós estamos aí conversando para aos poucos retomarmos, né? Já conversei no grupo das servas, os jovens, nós havíamos conversado esses tempos, nós vamos voltar a conversar de novo, para a gente tentar fazer pelo menos alguma reunião agora no final do ano, para planejarmos alguma coisa para o ano que vem também, né? E a gente poder se rever pessoalmente, com todos os cuidados, obviamente, né? Então, fica um incentivo para que vocês também se programem e já vão pensando nessa possibilidade aí de pelo menos uma ou duas reuniões dos departamentos ainda nós conseguimos fazer este ano. Nós ainda conversamos aqui na saída, vamos ainda ouvir um louvor, é um hino bastante curtinho, e aí nós já vamos também nos despedindo aqui. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanharam em casa também. Então, na terça-feira, o nosso momento devocional, às 19h30, direto aqui da comunidade. Até lá, boa noite a todos. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar.